Atenção, vai começar agora uma teleaula de tratamento de superfícies do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 10 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 5. Bons estudos! Agressividade. Todo mundo sabe o que é alguma coisa agressiva. E aonde existe uma agressão constante, surge a necessidade de proteção. A pintura é uma das formas de proteção das superfícies metálicas. Só que a pintura também está sujeita à agressão do ambiente onde se encontra. Quais são os meios e as condições que agridem mais a pintura? Preste atenção, porque a nossa teleaula de hoje trata desse assunto. Na teleaula de hoje, você vai conhecer os principais meios corrosivos, os ambientes corrosivos e suas características. Vai conhecer também a ação destes ambientes sobre a pintura. Quando você for montar uma unidade de pintura para suas peças, Leonardo, tem que levar em conta o ambiente onde vai ser feita a pintura, porque ele interfere diretamente na película. E o que é que você está chamando de ambiente? Bom, temperatura, umidade do ar, se tem gases poluentes, tudo que entra em contato diretamente com a pintura. Mas você está dizendo nas condições na hora que está sendo feita a pintura ou depois que a peça já está pronta, acabada, em uso? Em ambos os casos, as condições que interferem na formação da película de tinta e as condições que agridem a pintura já pronta. A gente pode dizer que certos fatores que influem na pintura são determinados por outros fatores que a gente deve conhecer. A localização geográfica, por exemplo. Perto do mar, as condições determinadas são diferentes das de uma montanha, certo? Uma cidade poluída ou em um lugar que haja muito vento, as condições também são outras. Tá, então a gente pode dizer que o ambiente interno de uma indústria influencia na qualidade da pintura, não é? É isso mesmo. Olha, em ambientes internos a gente pode controlar uma série de fatores, como por exemplo, nós podemos ter equipamentos antipoluição, nós podemos controlar a temperatura e a umidade relativa do ar. Controlar a poluição. Bom, dentro da indústria, a gente pode usar equipamentos antipoluição. Agora, como é que a gente faz para controlar toda essa poluição do lado de fora? A gente tem que tirar um pouco de carro do centro, né? Tem muito automóvel, muito ônibus, né? Caminhões mesmo aí por perto aí do centro, né? Tá muito poluído mesmo. Colocar filtros nos escapamentos dos automóveis, como já tem, né? O catalisador. Nas chaminés aí das padarias, das churrascarias e tudo mais. Para diminuir a poluição, acredito que seria o controle da poluição das indústrias e nos automóveis também no grande centro urbano que é São Paulo. Eu acho que todo mundo tem que colaborar com isso, né? Mas deveria ter mais cestos de lixo espalhados pela rua, porque coisa que não tem. Às vezes você procura um cesto de lixo e não tem. Poluição é um problema enorme. A gente pensa que não pode fazer nada, mas pode. Olha só, tem gente que joga lixo na rua e nem percebe. Joga lixo na água, coloca muito agrotóxico na plantação. Dá para mudar. Com pouco esforço, a gente pode tornar o nosso meio ambiente muito menos agressivo. Agora, o que eu estou querendo saber é quais são esses meios que agridem a pintura. Bom, a gente já viu que esses ambientes são chamados de meios corrosivos e que esses meios provocam reações de corrosão. Mas vale a pena a gente dar uma olhada nisso mais de perto. As reações de corrosão eletroquímica são espontâneas, ocorrem sozinhas. Você lembra que na superfície do metal existem regiões com cargas positivas e negativas. O meio no qual o metal entra em contato pode ligar essas duas regiões, formando uma corrente de elétrons, e aí ocorre a corrosão. Se o meio tiver sais, é maior a condutividade elétrica e mais forte a corrosão. A corrosão eletroquímica ocorre em presença de eletrólitos e em baixas temperaturas, na grande maioria dos casos, abaixo dos 100 graus Celsius. Bom, então se o meio tiver sais e umidade, ele favorece a corrosão, né? Se tiver sais, se tiver umidade, se tiver íons, né?
Para entender melhor tudo isso, é bom a gente dar uma boa olhada nos principais meios corrosivos e nas suas características. A atmosfera é um importante meio corrosivo porque contém umidade. Se estiver próximo do mar, contém sais em suspensão. Pode conter gases industriais, principalmente gases de enxofre, poeira e mais outros elementos. O solo é outro meio corrosivo. Ele tem umidade e sais minerais. Pode apresentar também características ácidas ou básicas. Outro meio corrosivo importante são as águas naturais. As águas dos rios, dos lagos ou do subsolo podem ter sais minerais, ácidos ou bases, resíduos industriais, poluentes e gases dissolvidos. A água do mar é outro ambiente corrosivo, já que tem grande quantidade de sais. Finalmente, os produtos químicos representam outro meio corrosivo importante. Nesse caso, a agressividade vai depender do grau de ionização, se está pouco ou muito concentrado, e da temperatura. A agressividade do meio depende de uma série de fatores. E a nossa agressividade, será que depende do quê? Da miséria. Principalmente da miséria que está imperando, né? E a miséria traz com ela uma série de consequências. Gera a agressividade, né? E muita, né? Eu acho que é devido ao ritmo de vida, né? Que as pessoas levam hoje em dia, né? Será que às vezes a gente não se sente agredido à toa? Com certeza. Se sente porque às vezes até da gente olhar para uma pessoa, ela se sente agredida. Porque o ritmo de vida faz com que as pessoas fiquem com os nervos à flor da pele, né? Então, qualquer coisinha que acontece já é motivo para uma explosão, né? O ambiente se torna corrosivo por vários fatores, mas o principal deles é a atmosfera. Quem mora perto do mar que eu diga, viu? Eu morei em Itaúnas, uma cidadezinha perto da praia. Impressionante com que rapidez as coisas lá enferrujavam. Olha, dobradiça, bicicleta, carro, tudo apodrecia. Mas é isso mesmo, essa aí é a atmosfera marinha. Sobre o mar ou até 500 metros da praia, o ambiente é muito corrosivo. E se tiver vento em direção a alguma estrutura que vai ser pintada, a coisa piora. Outra atmosfera corrosiva é a atmosfera industrial. São regiões com muitas indústrias que liberam gases na atmosfera, né, provenientes de combustão, destacando-se os gases de combustíveis com alto teor de enxofre. Tá, essa aqui, por exemplo, é uma atmosfera úmida. Lugares como a umidade relativa média acima de 60% determinam uma atmosfera úmida. Que é um meio corrosivo, né? Principalmente se houver alguns componentes como gases, sais em suspensão, que aumentam a condutividade elétrica do meio e aumentando assim as possibilidades de corrosão, né? Outro tipo de atmosfera que facilita a corrosão é a atmosfera urbana e semi-industrial. É essa aqui que nós estamos respirando. Ela acontece em cidades onde existe um acúmulo muito grande de gases provenientes de carros ou de uma indústria razoavelmente desenvolvida. São Paulo é um exemplo, mas cidades bem menores também podem criar esse tipo de atmosfera. E essa aqui é a atmosfera caipira. É o que a gente chama de atmosfera rural e seca. São esses vários locais onde não tem gases industriais, não tem sais em suspensão e a umidade relativa do ar é baixa. E um paraíso como esse também é uma atmosfera corrosiva, não? É um ambiente pouco agressivo, mas a gente tem que tomar cuidado com as superfícies dos metais e com as pinturas. Olha, se eu abrisse uma empresa no lugar desse, o meu faturamento seria zero. Em compensação, eu iria encontrar um riozinho por aí, ia pegar uma varinha de pescar. E não ia pescar nada. Você só viu peixe até hoje em peixaria. Tá sendo agressivo por quê? Óbvio. E com os metais que ficam mergulhados em líquidos? Como é que é a agressividade desses meios líquidos, hein? Depende do meio líquido com que ele está em contato, né? Claro. Se for água com gases ou sais dissolvidos, maior a condutividade elétrica, maior a agressividade, maior a corrosão. E fala uma coisa, está sendo testado nesse tanque aqui, por exemplo, hein? Bom, nesse tanque aí nós estamos testando a resistência dessas duas chapas de ensaio, né? Num meio líquido que oferece a pior condição para o metal e a sua pintura, que é a água salgada aerada, né? Que simula a água do mar, tá vendo? Olha aqui, ó. Tá vendo o resultado? Olha como é que fica a pintura depois de 120 dias de contato. Ficou bastante atacada, né? Olha só. Outro meio líquido que ataca os metais que ficam imersos nele é o formado por produtos químicos. Olha, esse aqui é o seu Ademir, que é supervisor dessa indústria de tintas. Seu Ademir, os produtos químicos são muito agressivos? Bom, depende do produto, depende do metal que vai ficar imerso nele. O que se pode dizer é que a agressividade dessas substâncias aumenta com a presença de água ou de umidade.
Outro fator é o grau de ionização da substância. Quanto maior o grau de ionização da substância, maior a agressividade. E atenção, hein? Os íons aumentam a condutividade elétrica. E quanto maior for a condutividade elétrica do meio, maior será a corrosividade. Tem metais que ficam imersos em produtos de petróleo, não tem? Tem sim, mas até que os produtos de petróleo são em geral pouco agressivos. Óleos, nafta, gasolina, mas existem exceções. O espaço de vapor em tanques de armazenamento pode conter vapores de enxofre e se tornar um meio bastante agressivo. O próprio petróleo bruto, que vem sempre associado à água salgada, determina também uma atmosfera bastante agressiva ao metal e à pintura. Outro fator que agride o metal e a pintura é a temperatura da superfície. No caso, as superfícies quentes. A parede dessa máquina aí, por exemplo, chega a uma temperatura de 100 graus Celsius. Vamos ver agora como a corrosão age em função das diferentes temperaturas das superfícies quentes. De 80 graus Celsius a 100 graus Celsius, ocorre pouca condensação e a gente considera a corrosividade desprezível. Nas superfícies com temperaturas acima de 400 graus Celsius, ocorre o que a gente chama de corrosão química. Outro fator que influencia a corrosividade são as condições de operação. Nos equipamentos ou instalações que alternam temperaturas altas e baixas, aumenta a ação eletroquímica do meio e, portanto, aumenta a corrosividade. Bom, o que a gente tem que saber é quais são os tipos de tinta, quais as suas características e como agem os diferentes ambientes sobre a película de cada uma dessas tintas. Só aí, então, eu vou poder saber qual a melhor proteção para cada situação. É isso, você precisa conhecer melhor os ambientes com que a sua peça vai entrar em contato. Assim você vai poder escolher a melhor proteção para ela. Se for pintura, você vai escolher uma tinta que desempenhe a melhor proteção, vai escolher o equipamento adequado, tá certo? Assim você precisa entender e compreender de forma geral tudo isso. Na hora que você precisar usar, você vai, pesquisa, estuda para saber o que usar. E tá tudo aí no seu livro de estudos. Pintou dúvida? Já sabe, corra para ele. E para facilitar a escolha dos esquemas de pintura, a gente pode agrupar os ambientes e condições corrosivas em 5 tipos principais. Atmosfera altamente agressiva é a atmosfera marinha e também a atmosfera industrial. Atmosfera medianamente agressiva é a atmosfera úmida, atmosfera urbana e semi-industrial. Os locais no litoral, afastados 500 metros do mar, também estão nesse grupo. Atmosfera pouco agressiva é a atmosfera rural e seca, com umidade relativa inferior a 60%. Existem ainda as condições de imersão que se dividem em 4 casos: água salgada, água doce, produtos de petróleo e imersão em produtos químicos. E, finalmente, as superfícies quentes, que também envolvem 4 casos: de 80 graus Celsius a 120 graus Celsius, de 120 graus Celsius a 250 graus Celsius, de 250 a 500 graus Celsius e acima de 500 graus Celsius. E aí, foi muita coisa? Vamos ver se a gente consegue destacar o principal. Depois é com você e o seu livro de estudos. Tá na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os principais meios corrosivos são a atmosfera, os solos, as águas naturais, as águas do mar e os produtos químicos. Conheceu os principais ambientes corrosivos, os vários tipos de atmosfera, os meios líquidos e as superfícies quentes. Finalmente viu a relação entre esses ambientes e o grau de agressividade de cada um deles. E aí, tudo bem, Leonardo? Tudo. Quando é que a gente continua? Quando você quiser. Aqui a gente não para. Quer dizer, a gente para e depois continua. Então prepare-se para a próxima teleaula. Bons estudos e até lá. Até lá.
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.